Olá, hoje mais um episódio do programa Papo de Política do Jornal Correio do Tocantins. Hoje eu converso com o presidente estadual do Podemos, Thiago Dimas. Thiago, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria já iniciando com uma pergunta. Como está a articulação do Podemos no Tocantins? Bom, olá Thiago, olá a todos do Correio do Tocantins. Primeiro, agradeço a oportunidade. Podemos tem se articulado ao nível em que o partido tem buscado adotar num ritmo de um contexto nacional, e aqui no Tocantins, com a eleição do prefeito da capital, Eduardo Siqueira Campos, a gente ainda se animou ainda mais para formar uma boa conjuntura que visa as eleições de 2026. Então agora esse é o momento de início efetivo das articulações, visando a formação das chapas, tanto de deputado estadual quanto de deputado federal, e também onde o Podemos e de que forma vai participar das conjunturas que envolvem as chapas majoritárias. Então a gente está bem animado, iniciando um ano de 2025 com uma visão muito clara de 2026 e com certeza estaremos bem organizados, bem preparados, com um bom time que representa o conceito e o que o Podemos defende. E eu fico muito honrado de seguir na presidência do partido, de contar com o apoio da presidente nacional, da Renata Abreu, e eu tenho convicção de que a gente vai ter aí bons quadros, sim, e bons candidatos em 2026. O partido teve uma participação muito efetiva, nos dois maiores colégios eleitorais do estado, que é Araguaína, onde você tem uma atuação pessoal muito forte, e na capital com a eleição do prefeito Eduardo Siqueira Campos. Como é que você avalia o quadro político nesses dois municípios, nesses dois principais colégios eleitorais do estado? O Podemos ele fez a opção na eleição de 2024 de concentrar esforços nas maiores cidades do estado do Tocantins. E Palmas, com a eleição, com um grande resultado, extraordinário do Eduardo Siqueira Campos. Aqui em Araguaína, com o prefeito Wagner, formamos uma boa chapa, elegemos vereador nas duas cidades, em Gurupi, com a prefeita Josi Nunes. Então, a gente avalia esses quadros como quadros muito bons, com nomes que têm honrado o Wagner, continuando um trabalho de excelência que vem fazendo ao longo desses últimos anos, e o Eduardo, que chegou num nível bem diferente, num nível diferenciado mesmo, impondo um trabalho à altura do que a nossa capital merece. Tem um bom time, um bom quadro, uma equipe que ainda está em formação, mas que os titulares já demonstram essa boa intenção, e ele, propriamente, tem dado um show, tem sido excepcional ao longo dessa gestão. Então, eu estou muito confiante no desempenho de cada um destes prefeitos e no compromisso de que cada um tem junto ao Podemos e da importância que o Podemos teve na eleição deles e de que teremos uma boa parceria visando as próximas eleições e um fortalecimento de todos como um grupo. O Podemos teve um papel fundamental na eleição de Eduardo Siqueira Campos, fornecendo para ele uma das principais ferramentas para ele poder se candidatar, que é o partido. E alguém que vem de uma longa carreira política, filho de José Wilson Siqueira Campos, governador do estado. Como é que você avalia para o estado, o que significa essa volta do Eduardo Siqueira Campos à vida pública? O Eduardo é o resgate de toda uma credibilidade, de uma história de que é marcada por um legado que tem contribuições efetivas para o estado do Tocantins. Nós nunca mais vimos o estado se desenvolver tanto quanto desenvolveu na época de que tínhamos Siqueira Campos como nosso governador. E aí o Eduardo tem toda uma bagagem como senador, como deputado, como primeiro prefeito eleito da capital Palmas. Então, toda essa bagagem que ele carrega é muito relevante dentro do contexto. E a eleição dele em Palmas, ela é uma eleição cheia de recados. Primeiro, que há uma expectativa muito grande da população, e essa expectativa com certeza será retribuída com muito esforço, com muito trabalho e resultado. Mas uma série de recados para o meio político. Lá nós lutamos praticamente contra todos os outros grupos políticos. O Eduardo
a gente só tinha o Avante, o Agir coligado no nosso partido, era o Podemos e o Agir. O Eduardo tinha 16 segundos de tempo de televisão, era muito pouco tempo, e lutamos contra grupos que estavam muito, mas muito bem organizados financeiramente, que fizeram uma campanha assim grandiosa, astronômica, como a gente jamais tinha visto acontecer no estado do Tocantins, contra muito tempo de televisão, contra, enfim, agentes políticos muito relevantes dentro do contexto e que ainda assim não foi o suficiente, né, para tirar a eleição, que era a maior vontade da população de Palmas, eleger um quadro como o Eduardo. Então eu tenho certeza que essa eleição dele refletiu, vem refletindo muito no estado do Tocantins e serve como exemplo para a próxima, né? Então a gente não pode desacreditar em ninguém, e principalmente em uma pessoa como o Eduardo, que tenha legado, que tenha uma história e que tenha contribuído. Então o Eduardo ele já foi testado e aprovado, e eu tenho certeza que essa reflexão, muitos grupos políticos, muitos políticos aqui do estado do Tocantins vêm fazendo desde a eleição dele, e eu tenho certeza que isso vai ser capaz de realinhar um pouco melhor, creio eu e espero, para o quadro de 2026 para os nossos candidatos. Da dinâmica da política, deputado, passada uma eleição, fazer a avaliação, né, do que ocorreu ali naquele processo eleitoral e pensar no futuro, né? O futuro já está às portas, né? 2026 já está aí. E como é que você avalia as consequências para dois quadros? Primeiro, a sucessão do atual governador do estado e a eleição para o Congresso Nacional. Como é que você avalia como é que está caminhando essa construção e as conversas de construção de grupo para disputar 2026? Pelo menos uma coisa já está definida, né? Que o governador foi reeleito, então, portanto, não terá esse direito. Se quiser ser candidato a alguma coisa, vai ter que renunciar, e ele vem se manifestando que não. Mas, de todo modo, o que a gente tem que levar em consideração é que a gente tenha quadro que pense grande, que pense no nível que o Tocantins merece e almeja. É isso que eu sempre defendi. A gente vê uma ausência de entregas relevantes que está chegando na população, né, das duplicações de rodovia. O Hospital Geral aqui de Araguaína, por exemplo, ainda está em construção, não foi entregue. Então, assim, a gente tem uma série de projetos e de obras fundamentais, estruturantes para o estado do Tocantins, que devem ser prioridades e que devem ser efetivamente discutidas pelo governador do estado ou por quem quer ocupar aquela cadeira lá. Então, antes de mais nada, eu acho que a gente, como tocantinense, eu, muito mais como cidadão do que como político, eu faço essa reflexão de que a gente tenha bons nomes, que pensem grande, que pensem em altura do nosso estado. E aí, entrando dentro desse contexto e desse princípio que eu carrego desde a formação, desde tudo aquilo que eu aprendi com meu pai, com o Ronaldo Dimas, é que a gente deve basear essas articulações. Então, acho que primeiro deve ter um interesse coletivo, alguém que seja capaz de efetivamente conduzir os rumos do nosso estado, né? E segundo, claro que essa questão política tem que ser observada também em paralelo, mas não menos importante, mas eu acredito que dentro desse contexto a gente, com o Podemos, vai ter condição de definir melhor quais são os melhores quadros, qual é a opção que a gente vai fazer, e também visando os nossos projetos, que como prioridade entra essa questão da Câmara Federal, de eleger deputados federais pelo partido, né? Então a gente está muito concentrado nessa questão de também deputados estaduais, assim como senadores, assim como também acertar ou articular bem e apoiando bem, ou quem sabe até tendo um nome próprio do Podemos para o governo do estado. A gente não descarta nenhuma possibilidade, e esse momento é um momento de diálogo, onde as coisas estão acontecendo, tudo no seu devido tempo, e eu estou muito convicto, Thiago, que a gente vai conseguir avançar bem e pôr um ritmo de crescimento
muito positivo para o Podemos. Você falou muito de construção, de projeto, de diálogo, mas qual é o projeto do Thiago Dimas para o ano que vem? Tiago, eu estou muito feliz, né, com as oportunidades que a vida tem me dado. Assim como meu pai, nós nunca entramos na política e não estamos na política como uma profissão. Nós temos nossas atividades. Então hoje o Thiago é um empresário que adora, né, empreender, e estou aqui muito concentrado em Araguaína com os nossos negócios, mas que vejo na política uma boa e a melhor, sem sombra de dúvidas, a melhor ferramenta para mudar a vida das pessoas para melhor. Foi com esse propósito que a gente ingressou. E eu permaneço com essa chama acesa, com essa esperança de poder contribuir de alguma forma, independente de mandato ou não, eu acho que posso contribuir onde a gente está, dentro do nosso alcance, e eu tenho feito isso ao longo desse período, mas projetando e planejando, é claro, uma candidatura a deputado federal lá em 2026, formando uma boa base. Temos obras aí, entregas em todo o estado do Tocantins, nas mais diversas regiões, né, e há um respeito recíproco por onde eu passei. Então eu espero que a gente possa aliar, né, aí junto aos amigos que a gente formou ao longo dessa trajetória e conseguir bons espaços visando uma boa candidatura para eu, pessoalmente, para deputado federal em 2026. Esse é o nosso propósito, é o nosso projeto. Você falou no nome do seu pai e naturalmente vem a pergunta. Pela grandeza, a história que seu pai construiu aqui em Araguaína, na gestão dele, que se tornou referência para uma geração de gestores públicos, né? O que ocorreu aqui em Araguaína é um caso, né, de sucesso na gestão pública, e vem naturalmente a pergunta: Ronaldo Dimas também pensa em retornar? Sem sombra de dúvidas, eu particularmente torço muito por isso, apesar de ter uma opinião sempre parcial, porque é meu pai, mas assim como um cidadão e com todos os araguainenses, e muitas pessoas aí, Tocantins afora, sabem do trabalho que ele prestou, reconhecem o nome dele, eu também rogo, né, para que um quadro ao nível de Ronaldo Dimas não fique fora, jamais, da política tocantinense. Muito pelo contrário, tem todas as condições, todas as qualificações para contribuir grandemente. Eu torço muito e pode ter certeza que nós estamos nos articulando para que a gente tenha sempre esse pensamento grandioso em torno do Tocantins, representado por bons nomes. E eu tenho convicção, e sei que muitos vão concordar comigo, que Ronaldo Dimas é sim um grande e um bom nome, e 2026 está bem aí. Eu tenho certeza que a gente vai daqui para lá traçar bons projetos, boas metas para pôr isso em prática. Tem ocorrido nas discussões políticas, né, nos últimos, principalmente, né, durante a campanha municipal do ano passado, continua, que é a antecipação de certas pretensões políticas, principalmente referente ao Senado Federal. Nós temos aí basicamente 3 nomes que já se colocaram como pré-candidatos 2 anos antes do pleito, algo interessante de se ver aqui no Tocantins. Tanto é que pouco se fala, ao menos na imprensa, por exemplo, sobre a sucessão ao governo do Estado. Hoje se fala mais desses pré-candidatos ao Senado. Posso citar alguns nomes, como o deputado federal Alexandre Guimarães, que já se colocou claramente como pré-candidato, o deputado federal Carlos Gaguin, também pré-candidato, sem falar no senador Eduardo Gomes, que naturalmente tem direito à reeleição, e também o senador Irajá. Como é que você vê essa movimentação aí, buscando uma cadeira no Senado? Como você colocou, né, Tiago, está tudo muito antecipado. Eu acho que algumas coisas têm acontecido com muita antecedência em razão do tempo, ao meu ver, natural que deveriam estar ocorrendo. Então, eu vejo que ainda há muita água para rolar embaixo da ponte, muita coisa pode acontecer aqui no estado. A gente está acostumado a acordar de um jeito e dormir de um jeito, acordar de outro. Isso, na política, ela é assim, por natureza.
E aqui no Tocantins eu acho que um pouco mais fora da curva. Então, em relação a isso, eu acho que o campo está bem aberto, né, para ser um pouco direto e objetivo na resposta. Acho que a vaga para o Senado ainda carece de muita discussão. Nós temos nomes, tanto os que estão lá, como você citou, né, do próprio Eduardo Gomes, do Irajá. Eu tenho respeito por cada um deles e sei que daqui para lá outras articulações vão acontecer, né, outras discussões vão acontecer, e eu vejo que nessa parte a gente está um pouco cedo ainda para poder determinar como que vai ser lá na frente. Não necessariamente esses que estão se colocando com candidatos vão consolidar a candidatura, e acho que existem determinados nomes que têm e que precisam mostrar muito mais serviço onde estão para poder se gabaritar para algo maior e melhor, assim como imagino que a própria articulação política, né, também vai demandar de um pouco mais de cautela e uma discussão bem aprofundada disso, porque o senador da República é importantíssimo para o desenvolvimento, né, e para o estado do Tocantins. Então a gente tem que pensar seriamente, assim como todos os outros cargos, mas temos que pensar muito bem. Uma análise recorrente no meio político é o saldo das eleições municipais, né? Então, não tem como não olhar um pouco mais apurado de que nas principais cidades do Tocantins, eu cito Palmas, né, a capital, Araguaína, Gurupi e Paraíso, tiveram eleições onde os atuais, a não ser o caso de Palmas, né, que não foi reeleição, mas na maioria dos outros uma tendência à reeleição com uma votação muito alta, alguns acima de 70%. E uma característica que não pode deixar de ser notada é que a maioria deles não estavam no palanque do atual governador, Wanderley Barbosa, dando então uma grande potência para esse grupo, né, que parece se construir visando 2026. Como é que você vê esse quadro? A oposição ao atual governo sai fortalecida para a disputa em 2026? Uma constatação muito evidente, Thiago, dessa questão é a transferência de votos. Ela se mostrou ínfima diante da relevância e do contexto que é o governo do estado e a importância do governador, mas muito mais em razão da boa aceitação e do bom trabalho que esses gestores, que esses prefeitos vêm desenvolvendo, né? Então isso é o que tem que ser considerado e é o que tem que ser realmente colocado na balança. As pessoas estão aprendendo cada vez mais a saber a importância do prefeito e a distinguir o prefeito que é bom do prefeito ruim. E vocês aqui da imprensa, eu quero destacar, tem um papel relevante demais porque levam uma informação e essa informação está cada vez mais na palma da mão do eleitor e com cada vez mais acesso. Então o eleitor ele vai aprendendo a tomar as decisões que são melhor para ele e não simplesmente por conivência política ou por uma indicação política. Ao passo que eu acho que na eleição estadual isso ainda tem que ser evoluído muito no estado, mas sem sombra de dúvidas a oposição saiu fortalecida e a oposição não em relação à oposição, à situação ao governo do estado, partidária ou algo nesse sentido, mas eu acho que ficou muito claro, né? Mais uma vez, assim como em Palmas eu mencionei, tivemos bons recados, eu acho que estes mesmos recados podem ser aproveitados e utilizados aí para a eleição de 2026, porque esses gestores, mesmo que de uma forma independente ou não necessariamente no palanque da atual situação do Estado, mostraram que são eficientes e que têm, né, a credibilidade e a confiança junto à população e, sem sombra de dúvidas, vão ser os agentes mais importantes nas suas cidades na eleição de 2026 e isso vai sim fazer a diferença para uma eleição, principalmente desses cargos majoritários de governo do Estado, do Senado, né, e os próprios deputados. Deputado, falando também sobre a questão da gestão pública estratégica para o Tocantins. Foi amplamente noticiado nos últimos dias a questão do FIOL, né, do traçado do FIOL, que passaria ali por Figueirópolis, né, e parece que foi mudado para Mara Rosa
no estado de Goiás. Você, durante o seu mandato na Câmara dos Deputados, trabalhou, né, para que esse traçado continuasse aqui no Tocantins. Como é que você avalia essa retirada do traçado passando aqui pelo Tocantins? Isso é trágico para o estado e demonstra uma falta de planejamento efetivo e de uma atuação efetiva nesses projetos maiores e que é o mais relevante para o desenvolvimento regional, porque você imagina só, uma ferrovia, né, que é essa que faz justamente a integração com todo o leste e oeste do país, com a ferrovia norte-sul, que já cruza o país de norte a sul, nós teríamos ela passando o entroncamento justamente no estado do Tocantins. Olha o que isso não é capaz de gerar de desenvolvimento, de geração de emprego, de renda e oportunidade, né, para quem está na região, além de facilitar toda, por exemplo, uma cadeia do agronegócio que a gente tem, que estaria muito mais concentrada aqui no estado do Tocantins. E a gente vê que claramente faltou, né, diálogo nesse sentido, faltou atuação nesse sentido por parte daqueles, né, e principalmente do governo do estado, que é o que deveria ser o maior interessado. E aí eu quero trazer uma curiosidade aqui, Tiago, porque eu lembro muito bem que na condição de coordenador da bancada, nós tivemos em várias reuniões, na época ainda com o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, hoje governador de São Paulo, que chegaram a ventilar ali uma possível alteração nesse traçado, fruto de uma atuação forte de quem? Do governador do estado de Goiás, do Ronaldo Caiado. Né? Então, enquanto o Caiado estava discutindo a mudança no traçado, estava discutindo até gasoduto, por exemplo, nas reuniões públicas que aconteciam com os ministros, a gente não tinha um governador atuando ali. E isso permaneceu da época que eu saí da coordenação da bancada até hoje. E está aí o resultado, né? Talvez se a gente fosse um pouco mais incisivo, porque não é, por mais que o Ministério e os técnicos tentem justificar, né, que é por uma questão de viabilidade econômica, uma ferrovia como essa, ela tem um caráter de desenvolvimento regional. Então, essa questão tem que ser levada em consideração e, por isso, eu continuo defendendo e rogando aqui que a gente tenha uma atuação forte dos nossos políticos aqui do estado para que a gente tenha a permanência desse traçado original, como deveria ser, que é entrando ali em Figueirópolis, fazendo com que esse trecho aqui no estado do Tocantins seja fundamental para ampliar o nosso desenvolvimento e toda essa cadeia econômica que gera em paralelo. É uma crítica, né, realizada principalmente a quem deveria ter sido mais incisivo, né, surgiram críticas, inclusive na imprensa, de que houve uma ausência, né, do poder público com relação a essa questão e outras questões também têm surgido. Com relação também à questão da lei de responsabilidade fiscal. No Tocantins surgiram alguns dados recentes de que houve um aumento, né, dos gastos com a folha. Isso tem preocupado alguns setores, né, e trazido aquele velho fantasma de crises do passado que o Tocantins viveu. Você acha que o Tocantins caminha para esse rumo ou é apenas um momento? Eu espero que seja um momento em que seja corrigido, né? Porque o que a gente vem vivenciando ao longo desses últimos anos é esse inchaço cada vez maior da folha de pagamento, fruto de articulações ou de conivência política momentânea. E aí quem paga o pato é o cidadão, né? Que deveria ter mais recursos em caixa do governo sobrando para investimentos e aí acaba, né, deixando de ser levado em consideração ou de ser sequer pensado. E isso é o que mais me preocupa quando a gente fala aqui no Tocantins. A gente não tem sequer uma discussão de duplicações de rodovias, de situações efetivas acontecendo, né, e que possam promover o desenvolvimento em determinados municípios. Você pega o caso aqui em Araguaína, a gente tem a duplicação daqui para o Novo Horizonte, que já é um distrito que já está maior do que até algumas cidades no estado do Tocantins. Você tem para Babassulândia, que é um polo turístico
né, importantíssimo, que inclusive conta com um terminal multimodal da ferrovia, o qual uma duplicação seria relevante. Os anéis viários, tirando o trânsito, você pega o exemplo ali em Colinas, né, o trânsito de caminhões, ele passa dentro da cidade e não tem um planejamento para poder mudar algo nesse sentido. Então é difícil você ter que conviver e acostumar com o arroz com feijão. Não, a gente tem que pensar grande, a gente tem que pensar nesses grandes projetos. E isso só vai acontecer a partir do momento que a gente tiver uma situação econômica muito mais equilibrada do que se tentam passar, porque a gente está correndo o risco de ter um rebaixamento, por exemplo, na capacidade de pagamento, no nível Capag, né? Então isso é ruim e ocorre principalmente por situações como essa, que incham a folha de pagamento, fazendo com que os investimentos demorem ou não cheguem, né, no estado do Tocantins. Então isso tem que ser observado, isso tem que ser levado em consideração e eu acredito e torço, né, para que essa questão de folha de pagamento, de cargos e mais cargos, né, obsoletos, sendo muito mal utilizados pela administração pública, possa ser mais eficiente, porque isso, no final das contas, vai retornar para o cidadão, para o tocantinense que quer ver as grandes obras acontecendo. Falando também um pouco, você tocou no ponto da questão de planejamento, investimento e infraestrutura do Estado, que precisa de um olhar realmente um pouco mais apurado. Aconteceu recentemente, né, aqui próximo, a Araguaína, uma tragédia de grandes proporções, que foi a queda da ponte JK ali em Aguiar Nobre. Houve uma grande comoção na sociedade, impactos que irão perdurar ainda por algum tempo, pelo menos até a construção dessa nova ponte e diversas críticas da própria população na imprensa e de diversos políticos sobre a falta de olhar. É claro, a ponte ali é responsabilidade do DENIT, né? É do governo federal, a rodovia que passa por ali também é do governo federal. Mas muitas críticas em relação às bancadas federais dos dois estados, tanto do Tocantins quanto do Maranhão, porque houveram ao longo do tempo diversas chamativas, chamando a atenção sobre a situação daquela ponte, ou seja, uma tragédia quase que anunciada ao longo do tempo. Como é que você vê isso? Faltou por parte apenas do governo federal, ou do governo dos estados, ou dos políticos de modo geral, um olhar mais apurado para essa situação que não é só lá, mas também, falando aqui do Tocantins, em diversos lugares que tem pontes em situações críticas. Isso aí é lamentável, né, Tiago, que a gente tenha. Primeiro eu quero destacar aqui os meus sentimentos a todas as vítimas, aos familiares, porque essa é uma perca que é irreparável. Vidas foram, né, perdidas ali e é uma soma, né, de fatores que colaboraram para que isso pudesse, infelizmente, acontecer. Tanto por parte do governo federal, quanto pelo governo do estado. Acho que todos, né, os interessados, porque ali a gente, apesar de ser responsabilidade do DENIT, mas é uma rodovia que é fundamental para o estado do Tocantins. Está aí, né, o caos econômico acontecendo, empregos sendo perdidos, né, gente sem renda, os estudantes tendo dificuldade para ter e buscar uma formação melhor ali em Estreito. Então tudo isso impacta o estado do Tocantins aqui. Eu acho que faltou sim um pouco de olhar mais sensível, mais eficiente nessa questão e principalmente no pós, né? Porque eu acho que esses agentes, mesmo que não simplesmente o governo federal, poderiam ter tido uma atuação um pouco melhor e mais presente, porque muitas pessoas ficaram ali realmente órfãos, né, de muitos serviços, de muita atenção, e ter dos líderes e dos principais agentes aqui do estado uma ausência lá nesse período foi o mais triste, e aí é que dói ainda mais. Mas eu espero, né, que a expectativa que está sendo colocada em relação à nova construção seja alcançada, que a bancada federal, que o governo federal possa direcionar recursos e não faltar os recursos para que isso realmente aconteça. E eu espero que, diante de uma tragédia como essa, né, nenhum problema nesse sentido seja
alcançado e que a bancada, como você perguntou, né, vai ser a mais relevante, consiga destinar os recursos, e você pode ter certeza, se eu estivesse lá, eu estaria destinando as minhas emendas para que algo nesse sentido poderia ser reparado. Presidente, estamos chegando aqui ao final, né, da nossa entrevista. Agradeço pela oportunidade, pelo seu tempo. Eu queria que você deixasse um recado, né, para a nossa audiência sobre o que você espera do Estado no futuro. Eu espero que a gente possa voltar a pensar grande, Thiago. Quero agradecer aqui a você, a toda a equipe, pela receptividade, né, por terem vindo aqui na sede do Podemos, por estarmos aqui discutindo o futuro do Estado. E eu quero que, assim como eu nasci em 88 e vi esse Estado aqui, vi a figura de Siqueira Campos sendo admirada, idolatrada, porque realmente fazia as coisas acontecer. Então, naquela época, a gente discutia asfalto, a gente discutia novas rodovias, a gente discutia investimentos que são importantes. Então, eu quero que o tocantinense volte a pensar grande, que o tocantinense volte a ter a esperança de um Estado próspero e promissor, né? E isso só se faz se a gente tiver ali bons políticos atuando e que tenham também um pensamento voltado nesse sentido. Então, eu como um jovem na idade do Tocantins, espero que isso aconteça e que a gente possa estar participando dessas discussões aí diretamente. Presidente, mais uma vez, obrigado. Obrigado pela audiência. E você continue nos acompanhando através do nosso portal, correiodotocantins.com.br, e através das nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram e no Facebook, @Jornal Correio do Tocantins.